Quando sou de torcida palmeirense, Del Verdão na área, passando rapidinho aqui para falar com vocês sobre essas 3 contratações que o Palmeiras fez até o momento para a temporada de 2024. Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. E de como essas 3 peças se encaixam no esquema do Abel Ferreira. Então bora logo pro vídeo. Bom pessoal, o Abel Ferreira terminou a temporada de 2023 jogando na formação 3-5-2. Com Everton, Luan, Murilo, Gomes, Piquerez e Mike espetado nas alas, 2 meias de ligação, Rafael Veiga como meia armador, Endrick e Breno Lopes, 2 atacantes mais soltos jogando ali na frente. Mas também utilizou bastante a formação 4-3-3, além de 4 defensiva, 3 meias, 2 pontas e um centroavante. Usou também em algum momento a 4-4-2. Então nesse vídeo vamos mostrar no nosso campinho tático aí como esses jogadores se encaixam nessas diversas formas variadas que o Abel Ferreira coloca o Palmeiras para jogar. Começando aí pelo Aníbal Moreno, que é um camisa 5 de origem. Para mim, dos que chegam, é o único que chega para ser titular, porque foi a nossa principal carência aí na temporada inteira de 2023, onde o Zé Rafael foi sempre sacrificado aí como primeiro volante. E com a chegada do Aníbal Moreno, a gente acredita que ele já chega para ser realmente o titular e ganhar essa vaga aí entre os 11. Bem pessoal, como eu falei, o Aníbal Moreno é um camisa 5, pode até jogar de 8, mas de origem é o primeiro volante, então ele vai se encaixar muito bem aí em todos esses esquemas aí do Palmeiras. Seja nessa 3-5-2 aí jogando ao lado do Zé Rafael, como o Richard Rios fez, dando uma maior proteção para a defesa, porque o Zé Rafael e ele são 2 jogadores bem combativos. O Aníbal Moreno traz a intensidade e a raça do jogador uruguaio, que o palmeirense sempre deu valor. E o Zé Rafael você já conhece, é o trem de sempre aí, sempre firme nas jogadas. Então esses 2 jogadores jogando juntos aí, um ao lado do outro, dá uma segurança muito grande para a nossa defesa. Mas também com essa chegada do Aníbal, ele pode jogar um pouco mais centralizado, dando assim um pouco mais de liberdade para o Zé Rafael sair, como era quando o Danilo estava aqui no Palmeiras. A gente sabe que o Zé Rafael tem uma ótima chegada na frente, chuta bastante, faz muitos gols quando chega lá na frente. E o Aníbal Moreno jogando ali centralizado vai dar essa segurança para o Palmeiras e para o Zé Rafael encostar um pouco mais ali no Veiga quando tiver o Palmeiras numa transição ofensiva. Outra característica que o Palmeiras pode aproveitar do Aníbal Moreno é esses lançamentos longos que ele faz, fazendo essa inversão de jogo e achando ponta ou outro lateral em condição de muito espaço de atacar o corredor. Danilo fazia muito isso, o Felipe Melo também fazia muito isso. Então, o Palmeiras voltando a ter uma característica aí, igual 2022, que ele rodava bastante a bola para um lado, atraía a marcação e depois fazia essa inversão de jogo para o outro lado, encontrando o ponta ou o lateral com bastante espaço. E isso vai favorecer bastante essa característica do Aníbal Moreno, vai favorecer bastante esse estilo de jogo do Palmeiras. Então esse posicionamento que o Aníbal Moreno tem, ele vai se encaixar tanto nessa 3-5-2 aí, não muda muito o meio campo, como também na 4-3-3, como na 4-4-2, ele vai ter funções bem parecidas. Centralizado, ele vai sempre estar encostando nos alas, nos zagueiros, no meio campo, para dar essa sustentabilidade e esse apoio na saída de jogo, como também vai estar ajudando as coberturas das subidas dos laterais ou dos alas. Quando for na 3-5-2, ele vai estar junto com o zagueiro ali para poder ajudar essa cobertura do Michael, do Piquerez, que é os caras que atacam bastante pelos lados. É um cara que vai ajudar bastante nessa segurança que o Palmeiras precisou durante a temporada aí, né? O outro jogador agora vamos falar sobre o Bruno Rodrigues, que chega aí do Cruzeiro. Não é um grande nome que a gente esperava, mas chega aí, é um cara bom para compor o elenco. Como eu já falei lá no vídeo de anúncio do Bruno Rodrigues, a gente pode enxergar de 2 formas essa chegada dele, né? Uma é ele chegar sozinho para resolver todos os problemas do ataque do Palmeiras. Acho que se ele chegar com esse peso todo aí, vai ser muito pesado para ele, pode acabar atrapalhando o desenvolvimento dele aí no Palmeiras. Mas se ele chegar para ser essa função aí que o Breno Lopes ou o Rony vinha fazendo aí ao lado do Endrick aí só no primeiro momento, porque o Endrick vai sair no meio do ano, né? E depois chegar um substituto à altura do Endrick, acho que ele vai se dar muito bem aí fazendo, tanto nessa 3-5-2 aí, fazendo esse segundo atacante, jogando um pouco mais solto e atacando por dentro também junto com o centroavante, vai ajudar bastante, vai encaixar bastante, como também na 4-3-3 jogando lá como um ponta esquerdo, como ele jogava no Cruzeiro. Gostava bastante de fazer isso aí. É um cara de velocidade, é um cara de força física, uma determinação muito grande. Característica que sempre chama a atenção do Abel aí, né? E ele jogando de ponta na 4-3-3 não vai ser aquele cara que vai ficar dando sempre a profundidade. Não é muito a característica dele ser aquele ponta que fica ali na linha lateral, esperando a bola, esperando fazer uma jogada individual. Ele é mais aquele ponta que vai se parecer sempre com um segundo atacante, buscando atacar sempre de fora para dentro e atacando junto com o centroavante ali, fazendo uma dupla ali dentro da área, tendo mais uma presença de área aí junto com o centroavante. Acho que essa é uma característica que encaixa aí bastante
formações que o Palmeiras vem jogando aí. E o outro jogador é o mais recente anunciado aí, Caio Paulista. A gente não trouxe aqui um vídeo de anúncio dele aí, né? Mas a gente já tinha falado antes, como ele estava quase certo aí para chegar. A gente falou também essas duas vertentes de como enxergar essa chegada do Caio Paulista aí. Se for para ser mais uma peça versátil, um ponta, que pode fazer a lateral, que pode fazer a ala, ou que chega para o lugar do Vanderlan, que tem sondagens aí do futebol europeu, é uma boa peça de substituição e vai nos ajudar aí quando o Piquerez estiver para a seleção, estiver para a Copa América, ou estiver suspenso, ou precisar descansar, vai ser uma boa peça de reposição. Porém, se ele chegar para o lugar do Piquerez, aí a carga é um pouquinho mais pesada, e acredito que o Palmeiras errou nessa daí. Se realmente o Piquerez, que é um cara que tem um potencial muito grande para receber uma proposta aí, já que foi eleito aí o segundo melhor lateral esquerdo do mundo, acho que foi uma cartada errada do Palmeiras aí. Se realmente quem tiver saindo aí for o Piquerez, a gente deveria ter apostado todas as fichas aí no Vinha, que é um cara que a gente já conhece, que é um cara de potencial muito grande, que a gente já sabe o que pode entregar pra gente. E acho que o Caio Paulista não está à altura de substituir o Piquerez como titular do Palmeiras. Mas esse vídeo não é sobre isso. Vamos ver aqui como ele encaixa nesse esquema do Palmeiras, nesse esquema do Abel Ferreira. Bem, como todos sabem, o Caio Paulista chegou lá no Fluminense como ponta, como atacante lá, mas que no primeiro momento não se encaixou bem no esquema do Diniz lá, e ele acabou recuando o Caio Paulista e utilizando essa velocidade, esse drible, esse jogador agudo que ele é, para fazer dele um lateral bem ofensivo. E acabou que assim ele se encaixou bastante lá no time do Fluminense e se encaixou mais ainda nesse time do São Paulo de 2023. Foi um dos destaques aí do São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Foi o cara que atrapalhou o Palmeiras aí lá no Allianz Parque, fez o gol de empate e acabou ajudando nos a eliminar lá em 2023, né? Então, como eu falei, é um jogador versátil. Então ele pode fazer a ponta, pode fazer a ala, pode fazer o lateral na linha de 4. Mas ele vai ser um lateral um pouco parecido ali com o Mike, um cara que ataca bastante, que é bem agudo, que vai dar profundidade muitas vezes durante o jogo, né? E não aquele lateral com características que o Piquerez e o Marcos Rocha têm em algum momento, de fazer aquele lateral terceiro zagueiro, fazendo aquela saída de bola com 3 zagueiros ali, e ele sendo esse lateral que encosta para fazer essa saída de 3. Eu acho que ele não tem muito essa característica. Para ele jogar desse lado esquerdo aí, ou vai ser a linha de 4, com ele sendo o lateral que vai atacar um pouco mais, mantendo os 2 zagueiros ali, e o Rocha ou o Mike, que fica ali como lateral direito, vai acabar ajudando a zaga ali a fazer a saída de 3 e dando um pouco mais de liberdade para o Caio Paulista. Essa é um pouco mais a característica dele, e não de fazer esse terceiro cara de trás aí, como o Piquerez faz, como o Vinha fazia, como o Rocha faz. O Mike fez em algum momento também, mas não é a dele. Mike e Caio Paulista são um pouco mais parecidos aí, são aqueles caras que atacam bastante, que usam bastante a velocidade naquele corredor, no setor onde ele atua ali, dando bastante profundidade para o time do Palmeiras. Essa dobradinha aí que o Palmeiras faz com o Rocha, fazendo o terceiro zagueiro, e o Mike como ala, pode ser feito agora também do lado esquerdo. Em algum momento que o Palmeiras não tiver os 3 zagueiros disponíveis ou não tiver o Rocha disponível, pode usar Murilo e Gomes e trazer o Piquerez para fazer esse terceiro zagueiro pela esquerda, como ele fez lá em 2021 contra o Flamengo, lá na final da Libertadores. E no momento lá foi o Scarpa fazer essa ala esquerda. Temos agora o Caio Paulista para fazer essa dobradinha aí, de Piquerez como terceiro zagueiro e o Caio Paulista fazendo essa ala esquerda aí. Encaixaria bastante nessa 3-5-2 aí, como também na 4-3-3, como eu falei, ele pode ser o lateral na linha de 4 ali, vai ajudar bastante. Fica uma formação que já é ofensiva, ainda mais por ter um lateral com essa característica aí de atacar bastante, de buscar bastante o drible, buscar bastante a linha de fundo. Também na 4-4-2, como foi no finalzinho do jogo do Internacional, o Abel Ferreira acabou colocando o Vanderlan nessa segunda linha de meio de campo, pela esquerda ali. É um lugar onde o Caio Paulista pode se encaixar também, fazendo esse meio esquerdo aí, fazendo aquela dobradinha ali pelo lado esquerdo. Como eu falei, é um jogador versátil, pode fazer várias dessas funções aí, até mesmo voltar lá para a ponta ou ser um segundo atacante. Em algum momento ele fez no Fluminense. Vamos ver o que o Abel consegue extrair dele aí, né? Ou até mesmo em um caso bem extremo, utilizar ele como foi utilizado o Giovani em alguns jogos perdidos, em alguns jogos foi utilizado o Lucas Lima assim também, como um ala direito, para que possa ter aquela largura pelo lado direito, mas que seja um jogador que puxe a bola para dentro, que vai atacar por dentro. Mas acho mais difícil o Abel acabar utilizando ele dessa forma, né? Mas é uma variação aí que ele tem à sua disposição também. Então, pessoal, essa foi a análise de como essas 3 peças que estão chegando para o Palmeiras aí até o momento pode se encaixar no esquema do Palmeiras aí do Abel Ferreira. Então,
Vamos ver o que a temporada nos reserve aí. Vamos ver como é que vai ser esse início de Campeonato Paulista. Se realmente essas peças vão ser utilizadas dessa forma aí. Vamos trazer outra análise dessa aí mais para frente, quando o elenco estiver realmente fechado, com todas as saídas definidas, com todas as chegadas definidas, que a gente espera que chegue mais jogadores, pelo menos mais um meia para ajudar o Veiga ou para ser esse substituto dele aí. E esperamos também que chegue um 9 à altura para o lugar do Endrick, que vai sair no meio do ano. Então, se gostou do vídeo, se gostou dessa análise, deixe seu like, se inscreva no canal, dê essa força aí pra gente, compartilhe com seu amigo aí que gosta de tática. Valeu e até a próxima.